Palavra de Deus na vida. Depois de um mês e meio quase de ausência do nosso programa Palavra de Deus na Vida, nós vamos aproveitar que estamos em plena quaresma para falarmos um pouco da quaresma. Quaresma é um tempo muito interessante, muito bonito, um tempo maravilhoso. A Bíblia chama de tempo favorável. Tempo favorável. Meus queridos, como é que aconteceu a quaresma e o que significa a quaresma? A quaresma vem da palavra latina quadragésima, dias, quer dizer, 40 dias antes da Páscoa. É interessante porque... Por que tem esse número 40? Nós vamos ver depois. Mas as primeiras alusões a um período pré-pascal nós encontramos na Igreja do Oriente nos princípios do século IV e na Igreja do Ocidente nos fins do século IV. Volto a dizer uma coisa muito séria. Os cristãos, desde o começo, a Bíblia já é testemunha disso, o livro do Apocalipse fala disso, logo no capítulo 1, diz lá: no dia do Senhor, eu, João, vosso irmão, fui arrebatado. No dia do Senhor. O dia do Senhor não é o sábado mais. Não é o sábado mais. Mas o dia do Senhor, em grego, Kyriaké, significa dia do Senhor Jesus. No dia do Senhor significa no dia da ressurreição. Os cristãos começaram a celebrar como dia santo, não mais o sábado, como os judeus, mas começaram a celebrar o domingo. Dominica dies, significa dia do Senhor. Em latim, Dominica dies deu o nosso domingo. E então, por isso que domingo significa o dia do Senhor, o dia do Senhor. E vejam, meus queridos, em Roma não havia uma data específica para a Páscoa. Vai demorar em Roma, vai demorar séculos em Roma para uma data específica para a Páscoa. Por quê? Porque em Roma eles consideravam que todo domingo era Páscoa. Então, cada domingo era uma Páscoa renovada, era uma ressurreição renovada. Que coisa bonita! Se a gente pensar nisso, a gente vai olhar para o domingo de uma forma diferente. O domingo realmente é um dia do Senhor, é o dia dedicado ao Senhor, é o dia em que a gente para com as suas preocupações, para com os seus afazeres, para com os seus descansos também, mas é um dia consagrado ao Senhor. Consagrado ao Senhor. Então, em Roma, todo domingo era dia da ressurreição. Todo domingo. Já na Igreja do Oriente, os cristãos celebravam um dia especial da Páscoa de Jesus. Eles celebravam no mesmo dia que os judeus celebravam. Os judeus celebravam a Páscoa na lua cheia entre março e abril. Na lua cheia. Que a lua cheia é o dia 14 de Nisan, porque o mês hebraico não é mês como o nosso, mês solar. O nosso tempo mede o tempo pelo mês solar. Né? Janeiro tem 31, fevereiro tem 28 dias. Não, o mês hebraico é um mês lunar, é um mês regido pela lua. O primeiro dia do mês lunar é sempre a lua nova, sempre a lua nova. Então, para os judeus, o mês que eles chamam com nomes diferentes,
começou agora há poucos dias, porque nós tivemos a lua nova agora há uma semana mais ou menos. Nós estamos na crescente agora, não sei se vocês sabiam, porque o pessoal da cidade não olha para o céu. Então, nós estamos agora na lua crescente. Há uma semana atrás, uma semana e pouco atrás, era a lua nova. E com isso daí, o que aconteceu? Quando o dia 14, depois da lua nova, é a lua cheia. Então esse era o dia 14 de Nisan, que os judeus celebravam a Páscoa. Então os cristãos do Oriente começaram a celebrar a Páscoa de Jesus também no dia 14 de Nisan. Então, caísse o dia que fosse, esse era o costume deles. Mas, com o tempo, todos eles começaram a celebrar como em Roma se celebrava todo domingo como dia da Páscoa. Em Roma, eles começaram a celebrar a Páscoa em que dia? Celebravam no domingo depois de 14 de Nisan, depois da lua cheia, no domingo depois da lua cheia. Tanto que vocês podem notar que toda Semana Santa é lua cheia, a lua cheia. Por quê? Porque lembra o mês hebraico de Nisan e lembra que a ressurreição de Jesus, a morte e a paixão de Jesus aconteceu durante aquilo que hoje nós chamamos de Semana Santa, que termina com a ressurreição de Jesus. Pois bem, então esta preparação para a Páscoa, que começa para nós no século IV, mas já havia um costume anterior, já desde o século II depois de Cristo, havia um costume de preparar a ressurreição com uma espécie de jejum, com alguma obra penitencial, alguma obra de misericórdia, e tudo isto vai entrar na nossa celebração quaresmal. A partir do século IV, a estrutura da quaresma passa a ser de 40 dias, por isso 40 dias, 40 dias. Lembrando alguns fatos da própria Bíblia. O primeiro fato que nós vamos lembrar, que lembra o número 40, é o dilúvio. Se vocês olharem bem, a Bíblia diz que choveu 40 dias e 40 noites. Choveu 40 dias e 40 noites. O dilúvio. O que o dilúvio vai lembrar? A humanidade pecadora, que é levada pelas águas do dilúvio, e uma nova humanidade que nasce a partir de Noé. Nasce a partir de Noé, com mais seus 3 filhos e suas 3 noras, nasce uma nova humanidade. E então, lembrando dos 40 dias e 40 noites do dilúvio, também por isso que a quaresma tem esse sentido de 40 dias. Mas não é só o dilúvio, não. Lembra também que Israel, quando saiu do Egito, andou 40 anos no deserto. Lá recebeu a lei, lá recebeu as maravilhas de Deus. Lá no deserto eles provaram Deus, pecaram, Deus mandou fazer um santuário, que foi o santuário do deserto. Durante 40 anos eles peregrinaram a caminho da terra prometida. Assim, então, nós temos também o número 40. Também no livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19, se fala que o profeta Elias
se encontrar com Deus no Monte Santo, no Monte da Aliança, no Monte Horebe. Ele foi se encontrar com Deus. E que antes de começar essa caminhada, ele comeu um pão e bebeu uma água que um anjo lhe trouxe. E com a força desta comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, até se encontrar com Deus. E vai se encontrar com Deus lá no Horebe. Também aí lembra o nome, o número 40, o número 40. Mas também nós temos um fato muito importante no Evangelho, né? No Evangelho. Lembrando que Jesus também, antes de começar a sua missão de pregar o Evangelho, foi impelido pelo Espírito para o deserto e ali ele sofreu a tentação de Satanás antes de começar a sua missão. Depois do batismo que ele recebeu de João Batista, o Espírito Santo o impeliu para o deserto e lá ele vai ficar 40 dias e 40 noites em jejum absoluto. E depois ele foi tentado pelo demônio com as 3 tentações. Então, o número 40 tem uma razão de ser, não foi à toa, a igreja não usou 40 apenas por bonito, não. Usou exatamente 40, lembrando alguns fatos da Bíblia. Tem mais outras citações de 40 na Bíblia, mas esse aqui eu lembrei mais de perto, né? 40 dias e noites do dilúvio, 40 anos do povo de Israel no deserto, a caminho da terra prometida, os 40 dias e noites que Elias caminhou ao encontro de Deus no Monte Horebe e o jejum de Cristo antes de começar a sua missão durante 40 dias e noites no deserto. Eu acho que isso daí já dá para a gente ter uma ideia, mais ou menos, de alguma ideia da Quaresma. É claro que ainda é pouco, mas nós vamos falar isso em outros dias. Meus queridos, que Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça neste dia, agora e para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.